Ilane, você pode começar e aí passar a palavra para a Ionara. Certo. Bom dia a todos e a todas. Vamos agora a abordagens históricas e modernistas na literatura. Sou coordenadora dessa sessão com o professor Carlos Magno e vamos iniciar com Ionara Souza Maltas, mestranda da UFES, o duplo na obra As Doenças do Brasil. Pronto, Ionara, pode iniciar. Bom dia a todos. Me confirmem só se está aparecendo. Está sim. E se os slides eles estão passando. Passou? Passou. Pronto. Bom dia, o meu nome é Ionara Souza Malta, sou mestranda do PPGL aqui da Universidade Federal de Sergipe. Vou apresentar o trabalho intitulado Duplo na obra As Doenças do Brasil. Aqui está o autor com o livro, esse é Walter Hugo, mãe, é um escritor português, e aqui é a capa do livro da edição brasileira. A capa da edição portuguesa é diferente. Em novembro de 2021, foi lançado aqui no Brasil o romance As Doenças do Brasil, do escritor Walter Hugo Mãe, e por tratar-se de uma obra recente, não foi identificado até o momento nenhum trabalho ou publicação acadêmica analisando o romance independente do corpus. E diante de tantas possibilidades, optamos pela análise da interpretação da interação das duas personagens centrais a partir da ótica do duplo. O objetivo geral dessa pesquisa foi verificar se as personagens Honra e Meio da Noite podem ser consideradas ou não como duplos. Os objetivos específicos eram identificar quais os principais conceitos de duplo na literatura e exemplificar obras e ou personagens nacionais e internacionais que são reconhecidas como representações do duplo na literatura, além de constatar se a obra As Doenças do Brasil pode integrar a lista dos romances contemporâneos a representar o duplo. A metodologia do trabalho caracteriza-se pelo levantamento bibliográfico e o debate teórico. A estrutura compõe a introdução, 2 capítulos teóricos, o primeiro sendo o duplo na literatura, onde foi feito todo o debate teórico conceitual sobre o duplo, desde seu surgimento, como na literatura, e, inclusive, alguns pontos ali do duplo na psicanálise também. E o segundo capítulo teórico é As Doenças do Brasil, Honra e Meio da Noite, onde a gente analisa trechos para verificar se realmente a gente pode ou não caracterizar essas personagens como sendo duplos. E as considerações finais, onde a gente verifica se a hipótese ela se confirma e se os objetivos foram alcançados. E as referências. Então, eu trago aqui um pouco dessa estrutura, e o primeiro deles sendo o duplo na literatura. Percebemos que aquilo que que separa os seres, também os une, um paradoxo que não se processa de maneira leve, mas de modo penoso. Os personagens são sempre forçados, por fatores exteriores, a se olharem mais de perto, a reconhecer o seu interior, a conviver com a dualidade que nos cerca desde que fomos gerados pelo universo. Fala de Kalina e Kovladov, de 1989. Para Bravo, em 2000, as narrativas apresentam duplos que designam o eu duplicado, o eu em busca da identidade, tornado impossível alcançá-la na unidade do ser. Aparecem os demônios internos, os simulacros, que se duplicam não pela identidade, mas pela diferença. Já no duplo do século XX, não apenas personagens se duplicam, mas também o tempo e o espaço. Na literatura fantástica, o imaginário prevalece sobre o real, ao contrário do período anterior, em que o elemento extraordinário surge em meio ao corriqueiro da vida e a ela se integra. Para Otto Rank, em 2013, afirma em seu estudo sobre o imaginário dos povos antigos que o significado original deste nada mais é do que a dificuldade do homem em aceitar sua finitude, é sua angústia da morte. Kepler, a de Bravo, 2000, caracteriza os duplos organizando-se em o perseguidor, o gêmeo, o bem-amado, o tentador, a visão de horror.
Já Henke, 2013, elenca alguns elementos fundamentais da representação do duplo. São eles: espelhos, retratos, almas, bonecos, sósias. E foram justamente dentro dessas categorias e desses elementos que nós usamos para verificar se essas personagens poderiam ou não integrar essa lista de duplo. Além disso, em relação à produção literária, a gente traz aqui alguns exemplos da literatura mundial e alguns exemplos na literatura nacional. Não vou citar todos por causa do tempo, mas dá para vocês darem uma verificada. Alguns mais famosos, como, por exemplo, Frankenstein, o retrato de Dorian Gray, aqui na literatura nacional, Esaú e Jacó, A Menina Morta, entre outros. Já no capítulo voltado para as doenças do Brasil, Honra, em Meio da Noite, a gente explica, né, por ser uma obra mais recente, né, portanto contemporânea, Honra é a personagem central do livro e representante dos Abaeté. Abaeté é um povo originário, criado especialmente para esse livro. Tá? Então, não existe. Apesar da sua particularidade dentro da comunidade, pois ele é fruto do estupro da fera branca, e nascera com a pele da cor do inimigo, fazendo sentir-se deslocado e indigno. Já Meio da Noite, por sua vez, é representante dos negros, tendo sido capturado pelos Abaeté enquanto fugia da escravidão, posteriormente unindo-se a eles. Inicialmente é tratado também como indigno e sem alma, mas depois conquista seu espaço dentro da comunidade e também desenvolve uma forte relação com honra. A partir de agora, a gente foca em analisar alguns trechos e a relação que se dá entre essas personagens. Honra e Meio da Noite são opostos e ao mesmo tempo iguais, contrários em suas peles, um é branco, outro é negro, são complementares ou unos em algumas experiências. Ambos compartilham do tratamento diferenciado da comunidade em consequência da cor da pele e tiveram sua dignidade posta em dúvida por essa razão. Além disso, compartilharam do asco das femininas para com os seus corpos, ainda que Meio da Noite recebesse algum elogio, mesmo quando ainda era mantido cativo. A primeira impressão de Honra, tendo negro, é o asco. Assim como outros abaetés, ele acreditava que o negro era um perigo e deveria ser morto. Ele chega a planejar a morte desse personagem, mas ele não consegue concretizar. O negro é solto e designado para ficar sob seus cuidados, porque os dois falavam a língua do inimigo. E aí começa a surgir alguns casos que a gente fica de olho já para poder identificar se há ou não essa dualidade. E é o primeiro sinal de empatia, já que Honra não tinha asco por ele, assim que surge o primeiro sinal de empatia com Honra, Meio da Noite começa a ter uma sensação de ser tocado por alguém, alguma coisa, algum animal, algum inseto. E isso vai ficar cada vez mais intenso e frequente, assim que, ao mesmo tempo em que as personagens se aproximam. Aí aqui eu trago uma citação, mas não vou ler toda, vou destacar só esse trecho. Esfregou o seu corpo a impressão de lhe subir algum inseto pela perna. Outra vez observou que a solidão em seu redor estranhou muito. Era comovido com a fragilidade do negro. Por algum motivo que não podia entender, pensava obstinamente no negro como uma segunda natureza sua, alguém que emanasse do seu próprio temor ou maravilha. Em alguns momentos, Honra expressa dúvida sobre a existência de Meio da Noite. Teme a ser apenas uma sombra ou delírio. Tenho sempre dúvida que o negro exista, Sagrada Mãe. Onde o negro existe onde o negro existe uma ausência. É como um nome ausente por pronunciar, adiado. E isso ocorre em outras citações, em outros momentos também. Tal qual a coceira, que vai intensificando-se, agora correndo por todo o corpo, ela também se torna visível para a comunidade, ou seja, não é só um delírio, algo que ele sente. A comunidade também percebe que ele está se coçando e agora toma o corpo inteiro, não é só a perna ou o braço, é o corpo inteiro que coça. Em determinado momento, é explicitada essa relação entre a sensação do toque e a presença ou a ausência do amigo. Mas o negro era um lugar nenhum, até sua pele parou de ser tocada, como se os insetos que lhe pousavam ou subiam tivessem finalmente debandado. Aqui é quando ele chama o Meio da Noite, ele não responde nem aparece. Ao mesmo tempo, então o negro abeirou, ou seja, ele apareceu, refeito de uma sombra, e entoou que melhor seria que fossem em regresso. Honra duvidou se aquela prudência era do negro ou sua, e o inseto voltou a voar para seu ombro. Ou seja, assim que o negro aparece, o inseto voou para o ombro.
Não o viu, sentiu, como se lhe mordesse a pele. Assim como ele começa a duvidar da presença, o inseto que ele nunca vê, agora foi tão presente que, inclusive, ele sentiu como se estivesse mordendo. E os diálogos, com o passar do romance, né, dos capítulos, eles começam a ficar mais reflexivos e maduros entre os amigos. E aí talvez seja pelo tempo e domínio da língua, porque o negro, né, o meio da noite, ele começa a falar a língua original nativa dos Abaeté, bem como a intimidade e confiança construída por ser quando um toma, ou por ser quando um toma consciência do outro. Também é quando ocorre a morte de um e ou de ambos. Meio da Noite confessa ter existido apenas para conhecer Honra. Ao mesmo tempo, Honra confessa que Meio da Noite é parte sua, e sem a qual seria capaz de existir. Aqui tem algumas citações, que é quando eles saem para encontrar o inimigo branco que estuprou, né, que violentou a mãe de Honra, e fazer a vingança. E aí, quando Meio da Noite, ele vem a falecer. E aí ele, dizer ao amigo que está vendo a morte se aproximar, ele diz, existi só para te conhecer. Eu existi só para te conhecer. E assim é bom. É bom. Aí Honra responde, suplico que não me deixe agora, que não desapareças, nas sombras mais convicta, que não morras, não me abandones. Em outro trecho, nessa mesma passagem, tenho agora a impressão de ter havido sonhado, inventado, em cada pressentimento de tanto me faltar alguém. Talvez seja a fera com que sonhei, meu companheiro de salvação, não sei. Sinto que és no meu lugar, confuso comigo, por teus pulmões em parte respiro, por teus lábios em parte sorrio, por tua paciência em parte medito, minha inteligência em parte és tu, minha coragem em parte és tu. Sinto que há necessidade nenhuma de sermos dois ou nenhuma possibilidade de prosseguirmos sozinhos. E, por fim, ao lançar-se para a morte certa em busca do irmão, que ele acreditava que o Meio da Noite teria se jogado no mar, ele se joga também. Honra tinha certeza de algo, ele fala, estou múltiplo, jamais voltaria a ser desacompanhado. E aí a gente vem para as considerações finais. Alguém pode me atualizar em relação ao tempo? As considerações finais. É possível concluir que existem características suficientes para confirmar a existência do duplo, visto que Honra, um personagem solitário, obcecado pelo desejo de vingança, ansioso por glória e finalmente sentir-se digno de ser um Abaeté, acaba por criar seu duplo, Meio da Noite, ao projetar no negro capturado pela comunidade aquilo que não podia ser, ter ou oferecer. Acreditamos que Meio da Noite existia independentemente de Honra. No entanto, a versão projetada, ou seja, seu duplo, não. Essa seria uma explicação plausível para que, em determinados momentos, Meio da Noite se fazer presente e interagir com a comunidade, ou seja, ele não seria apenas um duplo imaginário. Ele existiria, de fato, enquanto pessoa, mas também enquanto projeção. Em outros momentos, nem mesmo Honra ter certeza da sua existência. Existiria uma versão, no caso, né, aqui o que eu acabei de dizer, uma versão do Meio da Noite apenas no imaginário de Honra, que se manifestava também através da coceira ou a sensação do toque, presente mesmo na ausência. Meio da Noite também parece cumprir a função desagradável, que aqui é uma outra característica do duplo, de ser a voz da verdade ou da consciência de Honra, fazendo refletir sobre o inimigo branco ser seu pai, que a vingança não mudaria a cor da sua pele, como também mudar a visão que o Abaeté tinha dos negros, inicialmente sem alma e servis ao inimigo branco, posteriormente como irmãos, com o inimigo em comum e vítimas de muito sofrimento, além do mais importante, que são alguém. E essa não era uma visão apenas de Honra, era uma visão de toda a comunidade. Como for explicitado no debate teórico, quase sempre o fim das personagens é trágico, e é o que ocorre aqui. Honra se joga nas águas na esperança de encontrar o Meio da Noite, fica subentendido a morte da personagem ao mesmo tempo em que ele finda, tornando-se múltiplo, e afirmando que jamais estaria só novamente. Portanto, a solidão seria a causa inicial, quiçá principal, para que o duplo tivesse surgido. O livro As Doenças do Brasil possui uma escrita peculiar, e talvez o duplo passe despercebido a priori, mas Honra e Meio da Noite marcaram qualquer leitor dessa obra. Aqui estão as referências utilizadas, e obrigada. Parabéns, Ionara, pela apresentação. Vamos agora passar para Denise Rocha, um soldado subalterno. Pede a palavra ao rei em História do Cerco de Lisboa, 1989, de José Saramago. Eu vou compartilhar aqui para a Denise.
Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim. Pronto, pode começar. Boa tarde a todos. Um abraço estar de novo no Senalic, cada vez mais profissional. A escolha desse texto é uma homenagem ao centenário do nascimento de José Saramago, que recebeu o Prêmio Nobel da Literatura em 1998. Então, um soldado subalterno pede a palavra ao rei. Isso ocorre no ano de 1147, fato histórico, em História do Cerco de Lisboa, de José Saramago. Passar. Pode passar o slide. Obrigada. Prestem atenção nessa imagem. Volte, por favor. Isso. Esse foi feito em 1917, ou seja, 770 anos dessa retomada histórica. Primeiro foi de Santarém, depois de Lisboa, que estava em posse dos mouros havia mais de 300 anos. Segue? Bom, então nós temos aí o José Saramago evocando uma guerra santa, um conflito, lembrando que os mouros ficaram muitos séculos em Portugal. Portanto, é um conflito entre cristãos e muçulmanos. Então, o texto vai evocar a metaficção historiográfica da Linda Hutton, as fontes da tomada de Santarém, que é de Henriques e Brandão, Santarém, que é Mogame e Menhamitz. Fato, o Mogame é um personagem que não é anônimo, que já no século XVI é citado em fontes, e ali o busca Saramago para escrever esse romance. Então, esse personagem está na crônica de Dom Afonso Henriques, de Frei Antônio Brandão. Então, seguindo, como é que aparece o Frei Mogame em memorial, o soldado, desculpe, Mogame em memorial do convento, lembrando que é um romance de moldura, ou seja, tem a primeira história no século XX e dentro tem a segunda história no século XVI. Então, a primeira história é a vida particular e profissional do revisor Raimundo Silva e a escrita do seu romance Nova História do Cerco de Lisboa. E a segunda história, que é essa Nova História do Cerco de Lisboa, o Raimundo Silva elabora a vida do soldado Mogame do século XII. Portanto, é o seu protagonista. Seguindo. Bom, e o que me interessa aqui? O confronto entre o subalterno, um soldado, e o rei, em que ele faz reivindicações, que são financeiras. Ele exige que Dom Afonso Henrique paga para os soldados portugueses o mesmo que estaria pagando para alguns cruzados que, fato histórico, estavam ali perto de Lisboa, para ajudar a tomar posse do castelo e da região de Lisboa. Essa imagem do lado aparece o Afonso Henriques e o Alzari, que é o governador de Lisboa, Altibuna. Ou seja, essa cena que eu não vou comentar aparece no livro de José Saramago, mostrando esse diálogo, inclusive há documentos históricos sobre esse encontro. Seguindo. Bom, o romance História do Cerco de Lisboa, 1989, de José Saramago, destaca o processo de reconquista de territórios cristãos aos mouros com o auxílio dos cruzados e a ousadia do soldado Mogame, protagonista histórico, em 1147, ao fazer exigências ao rei Dom Afonso Henriques por melhores soldos e participação nos saques. O estudo sobre a Guerra Santa será realizado sob a perspectiva do excêntrico da metaficção historiográfica da Linda Hutton. Seguindo. Bom, vamos lá ver a característica desse tipo de metaficção ou de romance histórico pós-moderno. Bem, baseado em Linda Hutton, a historiografia oficial, que celebrava os grandes feitos de reis, governadores, generais, entre outros membros da elite colonial,
passa a ser contestada de forma reflexiva, paródica, didática, irônica e intertextual, a partir dos anos 1980, em narrativas chamadas de novo romance histórico. Segue. Esses textos, também nomeados de metaficção historiográfica, têm caráter metadiscursivo, ou seja, o discurso do oprimido, do excêntrico, presente nessa obra, reflete a contestação diante dos mecanismos do poder. Lembrando que excêntrico, subalterno, é o que não está no centro do poder, ele está fora, excêntrico, ou das franjas do poder. Segue, por favor. O Saramago, para escrever essa obra, ele pesquisa vários documentos históricos que estão na obra, e é incrível o poder e o engajamento dele como intelectual a pesquisar em documentos ou crônicas, etc. Então, o que ele pega? Começa assim, as fontes da tomada de Santarém, né, que eu já citei, que foi escrito por uma equipe do próprio Afonso Henriques e do Frei Brandão. O que aparece nesse episódio? É aí que vai aparecer o soldado Mogame ou Moigema com o Men Ramírez. É um fato histórico, 3 meses antes, que foi julho até outubro, o assunto, o cerco a Lisboa. 3 meses antes, eles vão cercar primeiro Santarém, que é um pequeno castelo fortaleza, não é? Que os mouros construíram, como o castelo também de Lisboa, que hoje a gente pode visitar, já aumentado, é de matriz muçulmana. Então, esse Frei, ele cita, baseado em uma chamada Crônica do Rei, que não é essa crônica de Dom Afonso Henrique, porque o Frei Brandão consulta essa crônica anterior e ali mostra o episódio que eu vou ler para vocês, que se chama o episódio da escada, que o José Saramago vai mostrar na sua obra. Portanto, o que acontece? Nesse cerco, tomou então com muita pressa o bom cavaleiro sobre seus ombros um mancebo alto chamado Moigema, para que atasse seguramente a escada nas ameias do muro, e como tivesse feito, subiu o que levava a bandeira real, e logo Men Ramírez e outros, segue? Que tinham subido ao muro. Gente, é o seguinte, esse castelo é bem pequeno, eles colocam várias escadas imensas, e esse rapaz que foi contemplado nessa história, ele que segurou e acabou subindo e conquistando ali com uma equipe de 25 pessoas a pequena Fortaleza Moura. Portanto, tinham subido ao muro, não eram mais que 25, e subiram só por 2 escadas, foram correndo à porta da cidade. E com pedras e outros instrumentos, fizeram por quebrar a fechadura, e o acabaram de fazer com um martelo de ferro, que da parte segue? De fora lhe lançaram os nossos, e deste modo pode entrar el rei com a mais gente pela porta. Portanto, isso é um documento histórico do Frei Brandão, publicado em 1632, que nomeia esse soldado subalterno, mas que teve essa proeza e participou ativamente da reconquista do territórios que os mouros tinham ocupado, segundo a ideologia portuguesa da época. Passando? Então, Saramago pega esse personagem histórico, Mogame, e o insere nesse romance. É dele que nós estamos falando. O personagem Mogema, que vai aparecer no romance de Saramago, fazendo reivindicações trabalhistas ao rei de Portugal. Portanto, nós temos aí agora, vamos entrar na obra, o soldado Mogame. Então, nós temos a primeira história. É o seguinte, o século XX, nós temos um revisor profissional, que é o Raimundo Silva, que ele trabalha numa editora. E ele recebe um livro que se chama História do Cerco de Lisboa. Ele é corretor, na verdade. E o que ele faz? Ele
ele insere a palavra não num assunto que é o seguinte. Na verdade, historicamente, alguns grupos de cruzados estavam perto do porto, porque eles reuniram pessoas da atual Inglaterra e atual França, reuniram que estavam indo para Jerusalém, no espírito da cruzada. E eles foram resgatados, sim, para ajudar e tiveram a promessa de participação no saque, tá bom? Esse também é histórico. O nosso Raimundo, ele vai escrever: os cruzados não participaram do cerco de Lisboa, tá bom? E depois eles veem, tiveram que fazer uma errata no livro, e a editora, que é a chefe, a Sara, fala para ele: escreva então seu romance, que vai se chamar A Nova História do Cerco de Lisboa. Portanto, nós temos o romance Moldura, que é a história do revisor Raimundo e a sua chefe Sara, que depois vão se apaixonar, e ele escreve A Nova História do Cerco de Lisboa, que é onde ele ficcionaliza a vida do soldado Mogame, tá bom? Então, nesse encontro, Mogame aparece em Lisboa, embora historicamente ele tenha aparecido somente em Santarém. Bom, ele está em Lisboa e vai falar com o rei, dizendo que eles querem fazer greves. Professora Denise, está me ouvindo? Terminou? 3 minutinhos, a tempo? sua câmera está desligada, a gente não está te vendo. Mas eu não sei por quê. Eu tenho 5 minutos? 3 minutos. 3, tá bom. Então ele diz o seguinte: estive na tomada de Santarém, senhor, respondeu Mogame, e foi às minhas costas que subiu o capitão Men Ramírez, que aí está. E por isso crês que te autorizas a vir aqui protestar e reclamar o que não pode ser teu? Não por isso, senhor, mas porque eu quiser os meus companheiros, de quem com esses sou voz e língua. Portanto, ele faz uma reivindicação trabalhista. Se não pagarem o que vão pagar para os cruzados, nós vamos interromper o cerco, tá bom? Segue, estou terminando já. Segue, por favor. Bom, de novo, então, temos essa cena. Nós temos novamente essa cena. É nesse momento, nesses acampamentos, assim, na frente ali da muralha, que está acontecendo essa cena. Tá bom? Segue. É isso. Então, ele diz o seguinte: eles e tu já o sabeis, senhor, que tenhamos parte justa no saque, como quem aqui veio dar o seu sangue que derramado. Segue. Segue, por favor. É igual na... Não, volta. Mas volta um. Então, ele está falando... Eles e tu já o sabeis, senhor, que tenhamos parte justa no saque, como quem aqui veio dar o seu sangue que derramado... Segue. É igual na cor ao dos cruzados estrangeiros, como igualmente a eles fedem os nossos corpos, se a morte nos toque apodrecemos. E se eu disser que não terei partes no saque, então, senhor, tomareis a cidade com os poucos que vos restam dos que ficaram. Segue. É uma rebelião isso que está cometendo. Senhor, peço-vos que não os tomeis assim. E se é verdade que há alguma ganância no nosso espírito, pensai também que é ato de justiça pagar o igual com o igual, e que este país, em princípio de vida, que só começará mal se não começar justo. Lembrai-vos, Senhor, do que já os nossos avós disseram, que quem nasce torto, nasce tarde ou nunca se endireita. Não quereis que torto nasça Portugal. Não quereis, Senhor. Seguindo? Portanto, ele faz reivindicações, é aceito, e a importância dessa cena é que o Saramago pega um personagem histórico, não é? Que foi agraciado com a sua proeza lá no cerco de Santarém, subindo escada e colocando gente acima da muralha, com o seu personagem que foi elaborado ficcionalmente na conquista de Lisboa, colocando, então, um atrevimento dele reivindicando, e consegue que eles tenham parte no saque. Então, é isso aí. Obrigada. Parabéns, Denise, pela apresentação.
Vamos agora para Joseane Mendes Ferreira, doutoranda pela Federal da Paraíba. A literatura diante do espelho, um olhar sobre os aspectos metaficcionais em Bufo e Spallanzani. Joseane, pode começar. O seu microfone está fechado, Josiane. Ah, tá. Obrigada, pessoal. Bom dia. Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Sim, sim. Tá. Vejam aí, por favor, se está tudo certo. Ó. Está. Pronto. Bom dia, pessoal. Eu sou a Joseane Mendes, é uma grande satisfação estar participando pela primeira vez do Silk. E eu trago hoje um trabalho sobre a obra Bufo e Spallanzani, do Rubem Fonseca. Eu sou aluna do programa de pós-graduação em letras da UFPB, a nível de doutorado, e o meu trabalho é o seguinte: a literatura diante do espelho, um olhar sobre os aspectos metaficcionais em Bufo e Spallanzani. Então, o objetivo e o aporte teórico do meu texto é o seguinte: então, nós temos por finalidade discutir os aspectos metaficcionais do romance Bufo e Spallanzani, de Rubem Fonseca, ao propor questões sobre a autoconsciência literária, caracterizando a narrativa pós-moderna, bem como a funcionalidade desse recurso dentro do romance Bufo e Spallanzani. O nosso texto ele teve como principal contribuição teórica Linda Hutton, o Gustavo Bernardo e o Terry Eagleton, trabalhando com questões de metaficção e criação literária. Um pouquinho sobre o autor, né? Então, Rubem Fonseca, ele nasceu em Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, em 1924. O slide ainda não está passando, tá? O slide não está passando. Eu estou agora aqui sim. Na terceira lâmina. Desculpa, pessoal. Certo, certo. Vocês estão conseguindo ver? Veja se dá certo agora, ó. Tá passando? Está. Pronto. Rubem Fonseca, ele nasceu em 1924, ele formou-se em Direito, exerceu várias atividades e trabalhou também como policial, né? Depois ele passou a se dedicar exclusivamente à literatura. Recebeu, ao longo de sua carreira, vários prêmios literários, inclusive o Jabuti. Profundamente interessado pela questão cinematográfica, Rubem Fonseca também escreveu roteiros para filmes. Ele faleceu em 15 de abril de 2020, no Rio de Janeiro. Um pouco sobre o livro, né? Então, os romances do Rubem Fonseca, eles são tidos como narrativas policiais com fortes elementos de oralidade e erudição ao mesmo tempo. Mas não se trata apenas de mistérios para serem desvelados, como nas tradicionais narrativas do gênero policial. Então, Rubem Fonseca ele vai além e insere registros de um cotidiano violento e expõe os dramas humanos. Dessa forma, não é o crime em si que seria o foco principal da narrativa, mas as críticas à opressão sofrida pelo indivíduo no seu meio social. Dessa forma, os personagens são alvos do olhar minucioso de um leitor atento. Bufo e Spallanzani é o seu terceiro romance e foi publicado em 1985. Esse livro é composto por 5 partes e traz consigo características do gênero policial, como, por exemplo, um assassinato e uma trajetória investigativa. No entanto, é possível perceber que as características do gênero servem apenas como pano de fundo para que o autor trabalhe com vários outros recursos das narrativas pós-modernas, como, por exemplo, a ironia, a paródia, a montagem e a metaficção.
Então, sobre a metaficção, né? Então, o que recurso seria esse? Esse recurso estético. Então, o recurso metaficcional, ele consiste no ato de uma ficção falar sobre ela mesma, tentando, através de várias maneiras, chamar a atenção dos leitores para a consciência de seu caráter fictício. A metaficção, habitualmente, ela é usada pelos escritores para tentar escapar dos limites impostos pelo realismo tradicional. E, com isso, né, tentar entender as diferenças entre a ficção e a realidade, atribuindo, dessa forma, algumas discussões sobre essas diferenças. Um outro uso comum do recurso da metaficção é criar uma narrativa na qual se pode usar várias convenções literárias de um determinado gênero e referenciar essas convenções dentro do próprio texto com o fim de criticá-las. Então, a metaficção serve também como crítica, né? Não só como uma reflexão sobre o próprio fazer literário. Então, a Linda Hutton, ela chama a metaficção de narcisista e ela define dessa forma. Metaficção é ficção sobre ficção, isto é, ficção que inclui em si mesma um comentário sobre a própria identidade narrativa ou linguística. Narcisista, o adjetivo qualificado escolhido aqui para designar essa autoconsciência textual, não tem nenhum sentido pejorativo, mas principalmente descritivo e sugestivo, como as leituras alegóricas do mito de Narciso. Então, ela faz isso daqui, né? Ela usa esse termo fazendo alusão ao Narciso, voltar-se para si. Então, para que não haja nenhuma confusão, é preciso lembrar que o adjetivo narcisista não é usado pela autora referindo-se ao autor do livro, e sim a relação com o texto, que se caracteriza como introspectivo, autoconsciente. Né? Então, a Linda Hutton, ela diz que a metaficção é textualmente consciente e pode nos ensinar não só a respeito do status ontológico da ficção, mas também sobre a complexa natureza da escrita. Então, acrescentando, né, a Linda Hutton, ela aponta esse paradoxo metaficcional nessas narrativas chamadas por ela de autoconscientes, que exigem, ao mesmo tempo, um distanciamento e envolvimento da parte do leitor. É paradoxal assim, porque, como o leitor é forçado a reconhecer o artifício da arte no que está lendo, ainda é compelido a participar também desse processo criador da narrativa. O Gustavo Bernardo, num livro que ele fala sobre metaficção, ele explica que uma tradução literal da palavra metaficção significa além da ficção, por causa da origem grega do prefixo meta, que possui, além de outros significados, muitos outros significados. Conceituando mais amplamente esse termo, o Bernardo diz o seguinte, que trata-se de um fenômeno estético autorreferente, através do qual a ficção duplica-se por dentro, falando de si mesma ou contendo a si mesma. Esse fenômeno aparece em especial naquelas obras artísticas que nos acostumamos a considerar as melhores. A metaficção, para ele, é irmã mais nova da metalinguagem e ambas são netas da metafísica. Então, o Gustavo Bernardo, ele explica o seguinte, sobre esse parentesco entre a metaficção e a metafísica, o autor argumenta que a linguagem é um problema metafísico, de várias facetas, pois quando nós falamos alguma coisa e provocamos algum mal-entendido, a linguagem, por si só, não basta, sendo preciso ir além da linguagem para explicá-la. É aqui que ele fala sobre essa relação com a metafísica, né? Então, vamos falar um pouco sobre a metaficção na obra escolhida para análise. Em Buffo e Spallanzani, o personagem que serve de base para essas discussões metaficcionais é o narrador protagonista chamado de Gustavo Flávio, um escritor sátiro e glutão, segundo suas próprias palavras, que busca escrever um best-seller, intitulado por ele de Buffo e Spallanzani. Então, aí já há a relação, né, do próprio fazer literário, da criação, dentro da própria obra, que tem o título da obra do Rubem Fonseca. Então,
O romance se inicia com ele contando à sua amante, Minolta, o caso do assassinato de uma mulher da alta sociedade chamada Delfina Delamare. É através dos olhos e dos sentimentos desse narrador protagonista que são apresentados os elementos constitutivos da narrativa. No livro Buffo e Spallanzani, a metaficção vale-se de várias técnicas para se firmar. Gustavo Flávio, contando a Minolta um sonho que costumava lhe ocorrer ultimamente, reflete sobre o ato da escrita literária, considerando por ele algo sobre-humano. Então, aqui tem um fragmento da obra no qual a gente reflete sobre a metaficção. À minha frente, sobre uma mesa, estão um tinteiro de metal brilhante, uma pena comprida, provavelmente de ganso, e uma resma de papel. Anda, diz Tolstói, agora é a tua vez. Perpassa por mim uma sensação aterradora, a certeza de que não conseguirei estender a mão centenas de milhares de vezes para molhar aquela pena do tinteiro e encher as páginas vazias de letras e palavras e frases e parágrafos. Então me vem a convicção de que morrerei antes de realizar esse esforço sobre-humano. Acordo aflito e infeliz e fico sem dormir o resto da noite. Como você sabe, não consigo escrever à mão, como deveriam escrever todos os escritores, segundo o idiota Nabokov. Então, aqui a gente tem um fragmento, né, do Buffo e Spallanzani, aí o Rubem Fonseca trazendo isso daqui. Então, a linguagem ficcional, nessa citação, né, encontra um mecanismo privilegiado no fenômeno da metaficção, que seria ela se dobrar, né, e se redobra de fora para dentro sobre esse fazer literário. Então, para o teórico Terry Eagleton, ele vai falar o seguinte: esse enfoque na maneira de falar e não na realidade do que se fala é, por muitas vezes, considerado uma indicação do que entendemos por literatura. Unia espécie de linguagem autorreferencial e uma linguagem que fala de si mesma. Terry Eagleton argumenta sobre essa criação, falando sobre a produção da ficção literária, né, em seu clássico texto, que é a literatura. Continuando, eu escolhi mais uma citação para a gente analisar os aspectos. Vamos ver. Na citação abaixo, a fala... Oi. Um minutinho para a conclusão. Tá. Vamos ver essa citação. Vou lhe dizer uma coisa. O ponto de vista, a opinião, as crenças, as presunções, os valores, as inclinações, as obsessões, as concepções, etc., dos personagens, mesmo os principais, mesmo na primeira pessoa, não são necessariamente os mesmos do autor. Muitas vezes o autor pensa exatamente o oposto do seu personagem. Aqui, né, desmistifica essa ideia que a gente tem do fazer literário, como ele é feito. Aqui eu trago algumas considerações. Então, a presença da metaficção funciona como uma estratégia estética pós-moderna da renovação na forma a partir da autorreflexão. Ao priorizar esse aspecto, o uso da metaficção subverte o modelo tradicional gênero policial a partir do tratamento que é dado à forma e não ao conteúdo em si, né? Então, Gustavo Flávio, o narrador metaficcionista, causa uma espécie de choque no leitor, porque desmistifica a ideia da pura inspiração literária. A metaficção propõe explicitamente a dimensão da leitura como um processo paralelo ao da escrita. O narrador do livro analisado aparece como um mediador entre o leitor e o mundo que envolve a construção literária. Dessa forma, foi possível perceber que a metaficção em Buffo e Spallanzani funciona, então, como um convite para os leitores a uma interpretação que reconheça os artefatos literários e suas adequações a uma determinada convenção estética. Aqui eu trago algumas considerações e algumas referências depois das minhas considerações para concluir o trabalho. Muito obrigada pela atenção. Espero ter me feito entender.
Parabéns, Josiane, pela apresentação. Agora vamos para Everton Jesus Santos. América Latina em perspectiva na poesia. Muito obrigada pela oportunidade, Elane e os professores, os colegas. É a primeira vez que eu estou aqui. Um prazer. Olá, bom dia. Eu vou colocar aqui a apresentação. Inicialmente eu peço desculpas porque quando eu entrei na sala o microfone estava com problema, então não estava conseguindo interagir, não estava conseguindo ouvir o que o professor Carlos dizia. Mas deu tudo certo. Deixa eu só colocar a apresentação. Só porque é usada, mas o copo é novinho por apenas R$100. Então, eu vou dar um liquidificador aqui para você. Se você tem interesse em comprar, Como foi anunciado pela colega Elane, meu nome é Everton de Jesus Santos, eu sou doutor pela Universidade Federal de Sergipe, fui orientado no doutorado pela professora Cristina Ramalho, e o recorte que eu trago para apresentar a vocês hoje é intitulado América Latina em Perspectiva na Poesia, um recorte da minha tese, no qual eu busco, então, trazer algumas reflexões em relação à apropriação que os poetas Ronald de Carvalho, Pablo Neruda e o Acioli fazem em relação, ou melhor, como é que eles transferem para a poesia essa relação com a América Latina, transformando, então, o referente, principalmente América ou América Latina, como o contexto geohistórico das suas obras, já que ambas, ou melhor, já que as três obras, elas têm como pano de fundo exatamente a representação da América ou da América Latina, metonimicamente falando. Então, o método parte da revisão bibliográfica, com o levantamento quantitativo de elementos e algumas análises em relação a como esses elementos aparecem nos seus respectivos contextos. Aqui, só para situar, então, né, já que o objeto de que se trata, para além da literatura ou na literatura, é a América Latina, então eu trouxe aqui o recorte do mapa da América Latina, esse continente, ou melhor, esse subcontinente que é formado por 20 nações, digamos, irmãs ou irmanadas, né, devido às suas histórias de colonização que são muito parecidas, e entre outros aspectos, né? Então esse bloco, esse conglomerado de nações, ele é transformado como matéria épica, exatamente nesses poemas, dos quais eu vou falar, e que tem em comum exatamente essa ambientação na América Latina. Então, no texto, eu trato exatamente da perspectiva do espaço, com Antônio Dimas, como é o nome dele? O Brandão. Esqueci como é o nome dele. Mas, e também em relação à própria questão épica, né, da geografia, como um elemento da poesia épica, com a professora Cristina Ramalho. Então, fazendo essa inter-relação teórica, é perceptível a noção exata de que o referente América, ou América Latina, mais explicitamente, né, em Latinoamérica, eles são repetidamente utilizados para mostrar essa situacionalidade, ou, melhor dizendo, essa ambientação na América ou na América Latina. Então, aqui eu trago as capas, né, dos poemas Toda a América, do Ronald de Carvalho. A primeira edição foi lançada em 1926 e tem uma edição nova, foi lançada em 2001. O livro do Pablo Neruda, né, que foi lançado em 1950 e tem variadas republicações, várias edições, né? Pablo Neruda, que foi prêmio Nobel, e o Marcos Acioli, com Latinoamérica, também de 2001. Eu digo também porque a edição de Toda a América mais recente é de 2001, e Latinoamérica foi publicada também nesse mesmo ano. O escritor pernambucano, ele tem uma epopeia exatamente falando sobre a América Latina. Então, aqui mais detidamente em relação aos poemas e como eu percebo
essa dimensão, né, espacial, geográfica, geohistórica nos poemas, a partir dessa colocação, dessa menção ao continente ou ao subcontinente. Então eu falo que, por exemplo, o contexto de toda a América, né, de Canto General e de Latinoamérica, ou seja, desses 3 poemas corpora, né, esse contexto se situa em maior ou menor grau em cada uma das obras, né, na dimensão cultural, histórica, geográfica e política da América Latina. O uso dos parênteses, né, em latina, né, nesse adjetivo, é para indicar que existem casos, como os de Carvalho e de Neruda, né, os poemas que antecederam de Marcacioli, em que não aparece a expressão América Latina. Então, em toda a América e Canto General, a América Latina não aparece como referente, como uma expressão, né, como aparece profusamente em Marcos Accioli. Então, Carvalho e Neruda situam apenas a América, né, que se compõe dos 2 primeiros poemas, né, Neruda e de Carvalho, quase que sempre como uma designação genérica para todo o continente, né, já que a gente percebe pelo roteiro, pela viagem, pelos elementos geográficos que são mencionados, que eles estão, ambos os escritores estão se referindo exatamente à América Latina, não à América do Norte, não à América como um todo, já que existem diferenças nas histórias da América do Sul, da América do Norte, da América Central. Então, essa divisão ela é especificada a partir de elementos históricos, geográficos, políticos, né, a partir dessas menções, desses elementos, desses referentes que especificam que está se tratando exatamente da parte latina dos trópicos, né? E como isso aparece, então, em toda a América, de Ronald Carvalho, né, sucintamente. Né, em relação ao termo América, quantitativamente falando, ele aparece 34 vezes ao longo de diferentes poemas, né? Então, seja como um vocativo, seja como um continente em que ocorrem as ações, significando a terra americana como um todo, né? Tratando exatamente dessas diferenciações que são relacionadas à América em que se falam, né, as línguas neorromânicas, neolatinas, melhor dizendo, e América anglo-saxônica, por exemplo, né? Então, seja nos títulos, seja no corpo dos poemas, é possível perceber a referência a países, capitais, províncias, comunas, estados, regiões, etc., né, que no conjunto da obra de Ronald Carvalho, né, de 1926, recobrem uma parcela do subcontinente e demonstram o itinerário da viagem, né, que foi feito pelo lírico narrador. Lembrando também que o Ronald Carvalho foi diplomata, né, então ele tinha esse roteiro de viagem quase que como uma autorrepresentação, né, pelos países em que ele passou, ou almejava, né? Mas, acima de tudo, essa exposição valoriza a pertença a esse território, né? E aqui eu cito alguns versos do poema Toda a América, né? Esse território de massas informes, onde as raças e as línguas se dissolvem, e em que o nosso espírito áspero e ingênuo flutua sobre as coisas, sobre todas as coisas divinamente rudes, onde boia a luz do dia americano. Então, esse americanismo, ou essa americanidade, ou melhor dizendo, essa latino-americanidade é construída a partir dessa menção genérica à América, mas pela especificidade dos elementos que são situados exatamente nessa porção dos trópicos relacionada à América do Sul, América Latina, que a gente consegue fazer essa correlação metonimicamente falando. E como aparece isso em Canto General, né, do chileno Pablo Neruda? O termo, né, América, a designação América aparece 62 vezes, né, então mais do que no poema de Carvalho, mas a gente, pensando em extensão, o poema de Ronald Carvalho é muito mais curto, né, do que os poemas Canto General e Latinoamérica, que são 2 volumes muito grandes, né, então o número de vezes, né, a quantidade de vezes em que os elementos aparecem é bem maior, né, então além do e Neruda também cita, né, o subcontinente Centro-América, Norte-América, não aparecendo referência à América do Sul, certo? Então, é o que eu falo, né, que o uso apenas de América se trata de uma metonímia apresentando o todo como uma parte, e aí eu faço também um apanhado exatamente dessas 20 nações, como é que elas aparecem em Canto General. Então, é aqui que eu escrevo, por exemplo, né, no que diz respeito ao mapeamento dos países latino-americanos e suas localidades, vemos a preocupação de Neruda em abordar ou ao menos pensar elementos que deem conta de recobrir o território, né, o que torna sua epopeia uma cartografia literária. Então, das 20 nações latino-americanas, ele não cita somente a República Dominicana, ele se refere à República Dominicana pela sua capital, né, todos os outros países aparecem nominalmente citados, né.
E aqui eu trago uma estrofe, né, do poema, em que ele faz essa relação com a América, né, como um todo, e aqui eu vou me deter, então, a tradução para ser mais rápido. Me dói em ti, meu povo, toda a minha pátria americana, tudo que roeram de teus ossos, deixando-te cingida pela espuma, como miserável deusa despedaçada, em cujo doce peito partido urinam os cachorros famintos. Então, nessa relação que o poeta, né, estabelece com essa América completamente sofrida, né, de uma história marcada exatamente pelo martírio, pela perseguição, né, com os regimes ditatoriais, ou com a própria escravização, com o genocídio indígena. Então ele vai colocar exatamente esse sentimento por essa pátria americana que tem no seu conjunto, né, de nações, elementos comuns, elementos históricos comuns, principalmente históricos, né, sendo fruto desse grande conglomerado que é tão parecido. E o fim em Latinoamérica, né, de Marcos Acioli, ele tem uma expressividade maior. Por exemplo, a expressão América Latina, que só aparece em Latinoamérica, né, apesar de ser uma expressão que historicamente, voltando, né, historicamente falando, é datada lá do século XIX, já em 1836, Michel Chevalier já havia falado, em 1856 também, outros, como o Torres Caicedo, que foi um escritor, ele também já mencionava a expressão América Latina, então, mas seu uso foi apenas disseminado maior, de forma maior, mais expressiva a partir do século XX, mas a América Latina como conceito, como expressão, melhor dizendo, imagino como conceito, não aparece em Carvalho e Neruda, vão aparecer fortemente em Marcos Acioli, né? Então a América Latina aparece 38 vezes e o termo América aparece 318 vezes, né? O que reflete a apreensão dessas duas entidades, América e América Latina, apenas aparentemente distintas pelo lírico narrador, mas se referindo basicamente à mesma entidade, né? América Latina. São concessões que o próprio escritor faz exatamente para evitar, e isso é perceptível, para evitar a repetição da expressão América Latina, às vezes para manter a extensão do verso, todos esses recursos que chegam à margem do estilo, né, do autor. Em relação às nações latino-americanas, existe uma abundância de cidades, povoações, distritos, capitais, territórios situados na região, né, na América Latina, o que mostra a preocupação de Acioli em demarcar historicamente sua epopeia, né, e o destaque, assim como na epopeia de Neruda, o destaque recai no Chile, que é a pátria, né, a pátria-mãe de Neruda, o destaque na Latinoamérica recai no Brasil, né. E aqui eu trago um trecho de uma estrofe de Latinoamérica. Deus te salve, pátria América, ela tem unidade, pano de uma só bandeira, ó atlas de terra, lá para o oceano, mar oceano pintado de azul e branco, no pano de uma só bandeira, ó terra em cores, globo oceano, ó pátria feita de pátrias. Nesse trecho, né, dessa estrofe, então a gente consegue ver como é que ele vai também amalgamando, né, Pátria América, Latinidade, Mapa Oceano, Globo Oceano, ou justapondo em Mar Oceano, tudo isso mostrando exatamente a integração, né, dessa região, desse subcontinente, como se a gente fosse, de fato, um pano de uma só bandeira, né, essa pátria feita de 20 pátrias que estão irmanadas entre si. E para finalizar, chegando às minhas considerações finais, então é perceptível que cada elemento relacionado ao espaço, né, seja uma povoação, seja a capital, seja o nome do país, entre outros, é um recorte da América Latina, e o conjunto que é exposto por cada recorte forma um mosaico, né, exatamente esse tecido, esse pano de uma só bandeira, como dito pela instância da enunciação em Latinoamérica, né? Fazendo eco assim a uma rede de pensadores intelectuais que incorporam os debates quanto à unificação da região como uma transnação, como Simão Bolívar, como Darcy Ribeiro, eles concebem a América Latina exatamente como essa grande pátria, né? Ou como José Martí, né? Como Nuestra América, tem essa integração latino-americana. A geografia do canto épico e a geografia do canto-lugar validam de algum modo a ligação estabelecida entre espaço e literatura, algo que fica evidente nas obras corpora, então exatamente essa relação entre canto e conto, né, entre cantar e contar, e com isso a gente espera, né, demonstrar que o locus de enunciação latino-americano está também vinculado à perspectiva do espaço, enquanto dimensão essencial para se compreender diversas demandas e muitos eventos, né, anteriores e posteriores à descoberta e à colonização.
sendo os poetas, né, o Carvalho, Neruda e o Accioli, cantadores e contadores de uma região que, ao ser vislumbrada literariamente, avança em direção a intercâmbios culturais, na medida em que se dá o reconhecimento de aspectos históricos e geográficos, de alguma maneira compartilhados, né, entre essas 20 nações latino-americanas, e isso corrobora a expressividade das epopeias enquanto recursos de identificação dessa comunidade, ou dessa comunidade imaginada, nos termos de Benedict Anderson, e, ao mesmo tempo, obras de arte através das quais se aprende, se deleita, se ensina, né, em que a gente se depara exatamente com essa história vista de baixo, ou a história vista, uma leitura a contrapelo da história, que é basicamente o que é mostrado também nesses textos épicos. Aqui as referências, e muito obrigado, minha gratidão. Parabéns, Everton, pela apresentação. Agora vamos para o regionalismo e suas histórias. João Paulo Santos Silva, doutorando da UFES. Deixa eu só colocar aqui a apresentação. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim, sim. Sim. Pronto, vou marcar aqui meu tempo. Boa tarde mais uma vez, sou João Paulo, né, doutorando em Letras e Estudos Literários pela Universidade Federal de Sergipe, e hoje eu vou trazer aqui um pouquinho, um recorte, na verdade, né, da pesquisa que eu venho desenvolvendo, né, no âmbito do doutorado. Uma reflexão que é muito necessária para a minha pesquisa, que pretende analisar algumas narrativas de Guimarães Rosa, né, narrativas que foram publicadas no volume póstumo Estas Histórias, em 1969. Algumas capas deste volume, que é um volume não muito conhecido, digamos assim, né? Porque acaba sendo mais valorizado, mais estudado, as narrativas, né, o romance, que é Grande Sertão Veredas, as narrativas de Sagarana, Corpo de Baile, dentre outros, né? Então, eu resolvi analisar algumas dessas narrativas, né, de estas histórias, na busca do discurso poético, né? De que forma esse discurso poético pode nos revelar possíveis mudanças na ficção rosiana, né, como um todo. Bom, essas narrativas, né, que o próprio autor acaba hesitando, né, entre novelas ou contos longos, são estas: a simples e exata história do burrinho do comandante, chapéus transeuntes, entremeio com o vaqueiro Mariano, que na verdade é uma espécie de reportagem poética que Guimarães fez, né, quando ele visitou o Pantanal, a história do homem do Pinguelo, meu tio o Iauaretê, Bicho Mau, Páramo, Retábulo de São Nunca e o Dar das Pedras Brilhantes. É interessante observar que até meu tio Iauaretê são narrativas, são histórias que já haviam sido publicadas, ou seja, não são histórias inéditas. E Bicho Mau, Páramo, Retábulo de São Nunca e o Dar das Pedras Brilhantes aparecem pela primeira vez no volume, né, como um livro. Só voltar aqui para eu colocar aqui a seguinte questão. Dentre essas 4 últimas narrativas, é interessante observar de que forma que esse regionalismo é trabalhado por Guimarães Rosa, né? Então, excetuando-se aí Páramo, que na verdade é uma narrativa urbana,
Bicho Mau, Retábulo de São Nunca e o Dar das Pedras Brilhantes apresentam, de alguma forma, de alguma maneira, a presença desses princípios criacionais, esses princípios ficcionais do autor, nessa perspectiva poética, esse trabalho com a palavra, e, sobretudo, no que diz respeito aqui especificamente à comunicação, a essa representação, de alguma forma, desse regionalismo, né, trabalhado pela ótica rosiana. Bom, sobre o regionalismo literário brasileiro, é interessante observar que a crítica faz uma divisão, né, uma divisão, digamos assim, mais didática, né, para que entendamos melhor, em algumas fases, né, desse regionalismo. O primeiro momento teria ocorrido já com o romantismo, o segundo momento com o naturalismo, né, principalmente com a questão da perspectiva determinista, e o terceiro regionalismo, né, que é aquele que é mais conhecido, se daria com a ficção de 30, né, com toda a produção da ficção de 30. O caso de Guimarães Rosa, especificamente, ele acaba destoando desse terceiro momento do regionalismo, né? Então, ele acaba representando aí uma síntese de uma tradição espiritualista, introspectiva, e do romance social, né, que tem a pretensão ali de denunciar as mazelas sociais, as desigualdades brasileiras, dentre outros. Então, o crítico Antônio Cândido, né, chama a atenção que a ficção rosiana traz aí à baila uma obra onde a dimensão regional perde o caráter contingente para tornar-se veículo de uma mensagem da mais completa universalidade. Então, é o Antônio Cândido que traz aí esse elemento da universalidade, né, dessa literatura universalizante, né, que o Guimarães empreende. Então, por meio da linguagem ricamente elaborada, entendida como resultante das conquistas das vanguardas, né, principalmente com as vanguardas europeias que influenciaram o movimento modernista brasileiro, a ficção rosiana está permeada de poesia como jamais vimos na prosa ficcional brasileira, né? Então, a poesia, para ele, é o elemento essencial ali da narrativa, né? Embora ele não esteja construindo poemas, né? Ele constrói uma prosa que traz essa poesia como se fosse um poema. Mais uma citação, né, do Antônio Cândido, em que ele traz o conceito de superregionalismo, né, para se referir a Guimarães Rosa. Como outros escritores latino-americanos, foi capaz de fundir a perspectiva local do regionalismo com os meios técnicos das vanguardas, para chegar a uma escrita original e integrada, a cujo respeito pode-se falar de superregionalismo, por analogia com surrealismo. Então, é interessante esse conceito. A narrativa, a ficção rosiana, ela acaba trazendo outra dimensão para o regionalismo, né, para a prosa regionalista brasileira. Então, a minha pretensão aqui é tentar refletir um pouquinho de que forma esses conceitos do regionalismo se apresentam dentro desse projeto publicado postumamente, né, especificamente em algumas narrativas, né? Então, eu trago aqui também uma estudiosa, né, Covise. Ela assinala que a ambientação rural e a experimentação linguística estreadas em Sagarana estão presentes até estas histórias, né? Aqui eu estou me referindo nesta comunicação. Então, não é apenas uma questão de representação espacial, mas é algo que se introjeta na própria palavra, na própria linguagem. Valnice de Nogueira Galvão especula, né, traz uma reflexão em que ela pensa o seguinte: se o Guimarães Rosa não estaria assinalando ao mesmo tempo o ponto mais alto, né, desse regionalismo brasileiro e o seu encerramento, né? Então é interessante pensar isso, o momento mais alto e ao mesmo tempo o fim do regionalismo, né? Trago aqui rapidamente uma citação da narrativa Bicho Mau, em que nós percebemos essa representação, essa ambientação rural, né, e esse trabalho com a linguagem também. Bicho Mau faz parte
de estas histórias, mas foi criado, foi escrito na época de Sagarana, né? Ou seja, no fim da década de 30, e foi publicado ali em meados da década de 40, em 1946, né? Só que essa narrativa em específico, o autor exclui, né, de Sagarana e acaba aparecendo apenas em livro, postumamente em 1969. Uns homens que trabalhavam mais abaixo não tinham escutado o crotalar da tétrica fanfarra, não podiam saber da presença de boi-sininga, latente na erva, junto da lata d'água. Eram, por enquanto, 5. Eles roçavam na aba da encosta, preparando o chão para o plantio. Iam com muita regra, tão a rijo como podia ser. As folhas das enxadas subiam e desciam a cortar o matinho, aguentando o rojão em boa cadência. O calor ainda era forte, o dia violento. Descalços, alguns deles nus, das cinturas para cima, curvados, despejavam suor, com saúde de fôlegos. Não falavam entre si, capinador quase não conversa. Só de raro ouvia-se alguma voz de trabalho em meio ao batidão ritmante. E então é interessante como essa descrição, né, a narrativa traz um episódio em que trabalhadores da roça estão desenvolvendo ali um trabalho num determinado terreno, numa fazenda, e o filho do dono dessa fazenda acaba sendo picado por uma cobra, né? Então é interessante como o Guimarães trabalha com essa representação, com essa ambientação, mas ao mesmo tempo ele acaba flagrando essa realidade, né? Essa fala monossilábica dessas pessoas, né? A questão da descrição também aponta para essa realidade social, né? Embora esse elemento não seja muito vislumbrado nos estudos, né, sobre o Guimarães. Então trago algumas conclusões sobre essa pequena reflexão, né, sobre de que maneira esse regionalismo se apresentaria nessas narrativas publicadas postumamente, em especial a narrativa de Bicho Mau. Para além da redução da fala, o que por si nos revela muito do modus vivendi daqueles personagens tipo, é preciso observar que em Bicho Mau se representa a vida sertaneja com conflitos se desenvolvendo na lavoura. Ademais, cumpre salientar que o expediente do diálogo, né, diálogo entre aspas aí, porque quase não existe ali uma comunicação entre aquelas pessoas, diálogo monossilábico, já tinha sido habilmente trabalhado por Graciliano Ramos em Vidas Secas, né, que é uma das obras-primas aí do nosso regionalismo de 30. Ainda que a novela Rosiana já fizesse parte do prototexto de Sagarana, né, o já iniciado Contos, né, como me referi inicialmente, essa narrativa fez parte de um projeto inicial de Sagarana, mas acabou sendo excluído por Guimarães Rosa. No que concerne ao conteúdo poético, observa-se pontualmente recursos estilísticos, tais como assonâncias e aliterações, bem como mudanças de ritmo narrativo que engrandecem a construção narrativa e que dão uma conotação poética à novela. Né? Então, trago aí algumas das referências. Agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de estar apresentando aqui no Senalic, em especial a comissão organizadora. Muito obrigado. Parabéns, João. Agora vamos para Rodrigo Michel Araújo, doutorando também da UFES, Adolfo Casais Monteiro, uma leitura mítica da incerteza. Bom dia, só um minuto enquanto eu compartilho aqui. Tudo bem. Vocês conseguem visualizar? Sim. Sim.
Pronto, bom dia, gente. Meu nome é Rodrigo Michel Araújo, também sou doutorando aqui do PPGL. Essa apresentação se chama Adolfo Casais Monteiro, uma leitura mítica da incerteza. Vale destacar que esse artigo que ora aqui apresento foi fruto de uma disciplina, de uma conclusão de disciplina, Estudos em Literatura e Mito, disciplina ministrada pela professora Ana Leal, e trata desse autor, que também é o objeto pesquisa que eu submeti como projeto de tese, ou seja, é um autor que eu vou me dedicar nos próximos 4 anos de investigação, que é o Adolfo Casais Monteiro. Adolfo Casais Monteiro, numa rápida apresentação, foi um poeta e, sobretudo, crítico literário português, nasceu no Porto em 1908 e morreu aqui no Brasil em 1972. Talvez vale destacar, como uma rapidíssima apresentação do autor, que Adolfo Casais Monteiro ficou muito, e ainda hoje é muito conhecido, sobretudo na crítica literária. Foi um grande teórico da poesia, foi um grande ensaísta, escreveu muitos ensaios sobre gêneros literários, sobre teoria da literatura, sobre teatro e cinema, sobretudo, mas sempre foi um crítico muito vinculado a um grande poeta português, que é o Fernando Pessoa. Adolfo Casais Monteiro foi um dos primeiros leitores e intérpretes de Fernando Pessoa, logo quando Fernando Pessoa já estava se tornando um fenômeno, digamos assim, principalmente no final da vida de Fernando Pessoa. É muito conhecida a famosa carta de Fernando Pessoa para o Casais Monteiro, enviada em janeiro de 1935, onde Fernando Pessoa explica a gênese dos seus heterônimos, né? Os heterônimos de Fernando Pessoa, como a gente sabe, né, eram personalidades literárias. Então, Adolfo Casais Monteiro ficou muito conhecido e talvez muito à sombra de Fernando Pessoa por essa grande leitura que esse crítico fez do poeta português. E também Adolfo Casais Monteiro acaba sendo muito conhecido no âmbito do ensino de literatura aqui no Brasil, porque Adolfo Casais Monteiro exilou-se aqui no Brasil em 1954 e fez uma série de reformas e de contribuições ao ensino de letras aqui no Brasil, né? Aquilo que o Antônio Cândido chamava de período das missões, né? Como a nossa universidade pública estava se desenvolvendo, né, a partir da década de 40, então, em 1954, Adolfo Casais Monteiro vem para o Brasil e constrói, né, planeja o curso de letras na Faculdade de Letras da Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp. Então, foi um período de grande contribuição. Então, esse é o autor que ora tratamos, né, muito conhecido pelo seu legado crítico, mas pouco conhecido pelo seu legado poético, né? Adolfo Casais Monteiro escreveu 9 livros de poesia, e o primeiro livro de poesia de Adolfo Casais Monteiro é de 1929. As investigações tratar desse período anterior ao exílio de 1954, aqui no Brasil, quando o Adolfo Casais Monteiro tem de se refugiar por conta da ditadura salazarista, né? Só lembrando, Portugal tem o primeiro golpe ditatorial em 1926, e em 1933 começa a efetivar-se uma ditadura salazarista. Então, ficou impossível para Adolfo Casais Monteiro trabalhar em Portugal, então ele se exila. Meu período de interesse, portanto, recai nessas primeiras décadas de atividade literária do Adolfo Casais Monteiro, e aqui eu me interesso, quando eu pego a obra e o pensamento do Casais Monteiro, me interessa sobretudo a questão da incerteza. A incerteza enquanto um dispositivo matriz no tecido textual
de Adolfo Casais Monteiro. Então, dentro dessa incerteza, eu começo a fazer diversas perguntas ontológicas, perguntas sociológicas, e aqui eu vou me deter nessa pergunta mítica da incerteza, ou seja, como os mitos podem ajudar a entender, ou melhor dizendo, a apreender a incerteza enquanto um dispositivo matriz na obra e no pensamento de Casais. E claro que aqui, nessa tomada dos mitos enquanto um caminho interpretativo, e claro que aí a hermenêutica muito auxilia nessa tomada de caminho, os mitos enquanto caminho para tentar apreender essa incerteza em Casais Monteiro, muito nos servem grandes autores clássicos, como Stuart Hall, sem dúvida, né, aquele clássico de Stuart Hall, o Identidade na Pós-Modernidade, né, de 1992, né, do Stuart Hall, onde ele vai fazer um estudo, né, das identidades enquanto descentramento, né, essas identidades fragmentadas, né, aquela ideia de sujeito fragmentado que a gente muito vê no Friedrich Nietzsche, por exemplo, né, e muito bem posto por Stuart Hall, nessa obra de 1992, e também outros grandes autores, como Joseph Campbell, O Poder do Mito, né, uma série de entrevistas do Campbell, de 1985 a 1986, onde ele vai falar, né, talvez muito em analogia com aquilo que o Jorge Gusdorff, em Mito e Metafísica, também trataram, né, ou seja, desse entendimento do mito como algo que atualiza a realidade, o entendimento do mito como algo que dá algum sentido à realidade. Daí, claro, a aproximação entre mitologia e ontologia são muito bem-vindas. Então, esse é o momento da minha investigação que eu me interesso por esse caminho do mito, para tentar entender um mito de uma busca de identidade no período que antecede o exílio de Casais Monteiro. Isso é muito pontual na minha investigação, tentar entender esse mito dessa busca da identidade para encaixar a obra de Casais Monteiro numa espécie de sentido de modernidade. Aqui é o primeiro livro de Casais Monteiro, de poesia, né? É um livro publicado em 1929. Adolfo Casais Monteiro tinha, portanto, 21 anos de idade quando publicou seu primeiro livro de poema, né? Esse é o projeto gráfico inicial do livro, chamado Confusão, né, que também já sugere uma espécie de dúvida, de incerteza no seu título, né, e aqui a capa final, editado pela editora Presença, né, que foi uma editora uma revista que o Casais Monteiro dirigiu por muitos anos. E aqui eu me concentro, sem dúvida, na minha investigação, em tentar entender como é que o Adolfo Casais Monteiro, já a partir da sua primeira obra, de 1929, Confusão, como é que esse autor vai, digamos, perfilar no seu tecido poético uma inconformação com a realidade e também com o seu próprio país. Claro que aqui o autor está em consonância com o editorial da revista Presença, que ele próprio dirige. Muitos autores também começam a se aproximar em torno de Casais Monteiro, nessa inconformação com a realidade, né? Nós temos aí outros autores, como José Régio, o João Gaspar Simões, muitos autores que vão também compartilhar essa visão desencantada do mundo. Então, o que eu tento argumentar na minha investigação é que a incerteza tomada sob uma perspectiva mítica, ela não é um dado que se dá apenas na década de 50, quando o autor resolve se exilar aqui no Brasil, né? Essa é uma questão que já está posta, primeiramente, a partir de um sentimento estético, na primeira obra, Confusão. Então, eu olho para os poemas de Confusão, de Casais Monteiro, e tento neles já descortinar esse sentimento estético que
despoleta essa incerteza enquanto expressão mítica. Então, está aqui o meu argumento principal no meu texto, né, já na década de 20, esboçar essa incerteza enquanto dispositivo estético que fermenta a tomada ética da incerteza que vai se desenhar na obra e no pensamento de Casais pós 1954, quando ele, de fato, se exila aqui no Brasil. Devo destacar também que Casais Monteiro sempre foi um autor que primou pela liberdade, e pela liberdade no seu pensamento. Claro que isso nos sugere já uma tomada de escrita enquanto um devir ético, né? Então, o Adolfo Casais Monteiro sempre primou por essa liberdade. A Sofia de Mello Breiner costumava dizer que o Casais Monteiro é um autor que gosta de escrever sem prudência, porque na época da ditadura o que mais eles tinham que fazer era ter prudência, e o Adolfo Casais Monteiro não gostava dessas prudências, por isso que ele tem que se exilar no Brasil para poder ter liberdade. Não só o Casais Monteiro, mas muitos outros autores portugueses e intelectuais portugueses se exilaram no Brasil para exercer essa liberdade ou uma tentativa de contornar essas incertezas, né? Basta lembrar de Jorge de Sena, poeta também, e Jaime Cortesão, um grande historiador intelectual português, que também vieram nesse mesmo destino. Aqui eu trago apenas uma citação do Carlos Leone, para corroborar essa ideia de que o exílio ele não é apenas um dispositivo político no cultural português, ele também pode ser manifestado por um sentimento estético. Vamos ver o que o Carlos Leone, que é um dos grandes intérpretes de Casais Monteiro, né, o que o Carlos Leone nos diz. É pelo menos possível interpretar o século XX português como o da europeização da sociedade portuguesa em função de uma modernidade a que verdadeiramente se acedeu por consequência do exílio em números nunca antes verificados e por pressão externa. O que o Carlos Leone está querendo dizer é que o século XX português pode ser entendido sob a ótica do exílio, ou seja, você só vai compreender o século XX de um ponto de vista cultural e literário, obviamente, mas também político, se você se exilar, que é mais ou menos o que o Adolfo Casais Monteiro vai dizer em 1956, num artigo de opinião chamado Crítica e Filosofia. Ele vai dizer o seguinte: o pensamento português está mais vivo nos seus escritores, os poetas sobretudo, do que de quaisquer filósofos. Estes, de Francisco Sanches a Verney, foram realmente estrangeirados. Logo parece ter sido sempre condição imprescindível do seu amadurecimento. Os frutos nacionais foram apenas no campo do direito da teologia. Quer isto dizer que, durante séculos, não existiram em Portugal condições profissionais e morais para o exercício de uma atividade filosófica livre da tutela da Igreja e do Estado. Ou seja, a inteligência, né, os intelectuais, os grandes pensadores portugueses, de fato, tiveram como destino o sentimento de estrangeiridade, né, esse descentramento, esse ter que adotar aquilo que a Eva Hoffmann, né, uma grande escritora, Hoffmann, ela costuma dizer que todo exilado é também um pouco antropólogo, porque você acaba tendo que lidar com duas culturas diferentes num espaço interseccional, onde elas vão ter que se tocar, se afastar, criar tensões. Então esse é o lugar, né, dos pensadores portugueses do século XX. Por isso que Carlos Leone e Adolfo Casais Monteiro compartilham essa perspectiva antropológica, digamos assim, do exílio. Aqui eu trago, para encerrar minha apresentação, um poema de confusão, né, que, digamos assim, sintetiza ou traz para o tecido textual, né, traz para o cerne, né, ou para o de trás dos seus versos, essa incerteza, né? E leio o poema. Pelos caminhos incertos de um país de sonho e bruma, vou desvairado à procura de qualquer coisa que sinto, fugir-me por entre os dedos. Não sei bem o que persigo, e o que importa isso à vida?
O essencial é apenas perseguir alguma coisa para não ser absurdo o tanto tempo perdido a divagar neste mundo. Eu gostaria de encerrar com esse poema e também com uma pequena curiosidade que eu acredito ser, que exista no espólio de Adolfo Casais Monteiro, que está atualmente afiançado na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa. Todo o espólio de Adolfo Casais Monteiro está lá, muita coisa não, mas existe uma quantidade considerável de textos que ainda estão inéditos no espólio de Casais Monteiro, e para mim é um fato muito curioso, na pasta do espólio de Casais Monteiro, ter esse pequeno poema inacabado, né, que é o que eu chamo de poema que nunca existiu, que é um poema que se chama A Peregrinação Alucinada. Né. Então, o Casais Monteiro não chegou a fazer esse poema, apenas dedicou um título, A Peregrinação Alucinada, e no verso da página em branco, no verso da página, né, ou seja, em oposição ao título, ele apenas escreveu em mim. Né? É um poema que não existiu, mas que, se existisse, iria começar em mim. Então, nessa empreitada hermenêutica de tentar usar os mitos, né, para entender e aprender essa incerteza no corpo textual do Casais Monteiro, né, nessa identidade fragmentada, né, nesse rastro, nessa dobra, né, para sermos um pouco derridiano, né, nessa dobra de identidades, eu acredito que a obra e o pensamento de Casais Monteiro ainda tem muitas dobras a serem exploradas, a serem vistas e revistas, e acredito que essas dobras acabam muito, muito perfilando esse em mim, né, esse sujeito completamente desfragmentado, que é o sujeito da obra poética de Casais Monteiro. Aqui estão as minhas referências utilizadas nessa apresentação, e era isso. Muito obrigado. Parabéns, Rodrigo, pela apresentação. Muito interessante a tua temática. Professor Carlos? Gente, a lista já está aí, para que vocês possam confirmar a presença de vocês. Está no chat. Alguém tem alguma discussão a perguntar para os colegas que apresentaram hoje aqui na sessão? Denise, pode falar. Levantou a mão, pode ligar o microfone e falar. O microfone está desligado, Denise. Duas colocações, uma é para o João Paulo, outra para a Ionara. Ionara, você leu a entrevista que o Walter Uggelmann deu para o jornal Estado de São Paulo a respeito da obra? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim, sim. Li sim, professora. Assim como assisti o lançamento, vi ele na Flick e agora na Roda Viva. O que me causou surpresa, sabendo, na verdade, que ele é super, como dizer, rebelde, ele disse, você leu, mas só queria contextualizar para os que não leram a entrevista dele, ele diz o seguinte: acredita-se que em 1500 deveriam viver aqui cerca de 8 milhões de pessoas originárias e 300 anos depois, já próximo da independência no Brasil, não passavam de 2 milhões. Olha, a gente não tem como mensurar a quantidade de indígenas que vivia no Brasil. E ele faz essa constatação lapidar, muito diferente das constatações de Saramago quando fala de fatos históricos. E depois ele fala o seguinte, e aqui já estou terminando minha colocação para a Ionara e os colegas. Para os europeus e os portugueses em particular,
O extermínio de indígenas é um passado que hoje mora em bibliotecas e museus. Com o livro, busco suscitar o interesse por uma realidade que parece desconhecida e não aceita. Ora, ele fala a palavra extermínio, genocídio, que na verdade são utilizadas quando se fala de política de Estado. Isso o português não fez nesse contexto, não é? E então, é só lembrando que ele está sempre no Brasil, sempre polemizando o nosso Walter Hugo Mãe. Agora, para o João Paulo, João Paulo, só gostaria de dar uma dica para você. Nós temos a editora Bagai, e eu sou colaboradora, e foi publicado uma homenagem a João Guimarães Rosa. Essa edição está em e-book, na própria editora, por isso que eu estou falando para você, talvez você possa consultar em relação ao regionalismo. Então, se chama Homenagem a João Guimarães Rosa, 75 anos da publicação de Sagarana e 65 anos de Grande Sertão Veredas. Tem textos muito bons, e eu, modesta parte, sou a organizadora. E está planejado também para esse ano, gente, para quem quiser para pesquisa, e eu digo isso porque tem excelentes trabalhos de colegas, pela editora Bagai de Curitiba, está organizado, vai sair Saramago, vai sair também, tudo em parte de efemérides, né? Vai sair sobre o Jorge Amado, 110 anos, Graciliano Ramos, 400 anos da publicação de Os Lusíadas. Então, só gostaria de convidá-los, se quiserem participar. Desculpe, Carlos, fazendo a propaganda, mas essa editora, em um mês, publica, já está online e também a gente recebe exemplar impresso em casa, tá bom? Obrigada, Carlos e colegas. Qual é o nome da editora, professora Denise, por favor? Bagai. Tá. Em Curitiba. Você paga X e recebe 3 exemplares na sua casa, em rápido tempo, um mês, tá? Denise, pode fazer o comercial que quiser, você é parceira, viu? Ô, João, responda a Denise em 1 hora e Onara em meia hora. Só agradecer mesmo a professora Denise, né, pela sugestão, pela dica, né, pela referência. Se for possível, professora, colocar o link no chat, acho que a gente ficaria muito agradecido. Da minha parte, realmente é agradecer e dizer que realmente tem essas polêmicas. Eu não tenho certeza se eu disse no início da apresentação que era fruto de uma disciplina, não é o meu projeto em si, mas que a gente debateu essa e outras questões em relação ao Walter Hugo Mãe, né, na fala do Brasil, mas que a intenção, você veja que minha fala foi toda voltada para a questão do duplo, né? Não abordei esses pontos, porque aí realmente é polêmica e seria outro debate, mas foram boas ponderações para a gente levar em consideração quando se lê Walter Hugo Mãe, principalmente para quem não conhece, né? Certo, a minha intenção só foi falar sobre ele, porque ele chega no Brasil, ele é bastante polêmico, né? Com essa história de genocídio, extermínio, o português estuprou as índias, assim nasceu o Brasil, são falas dele, né? E ele se envolve na política brasileira partidária da eleição, como é uma coisa de louco, só para mostrar a faceta desse escritor português que não sai do Brasil, tá bom? Pessoal, vocês podem comentar, eu acho que, no geral, os trabalhos estão muito bons, né? Pelo tempo que é curto, a gente, às vezes, fica com algumas lacunas mesmo, né, Denise? Mas eu acho que a versão escrita pode ser lapidada. Parabéns a vocês. Né? Alguém anotou alguma pergunta para o colega? Gostaria de fazer. A gente que está aqui, eu que já conheço um pouco do trabalho de vocês, gostei muito. A Joseana, que é de fora, poderia fazer algum comentário, não sei se ela guardou. Joseane, você ainda está aí? Estou aqui, sim. Ai, meu Deus. Então, diga aí, querida.
Bom, eu, no geral, gostei muito, né? Porque foi uma manhã muito proveitosa, muito de grandes conhecimentos, né? Pesquisas sobre autores que gosto muito, né? Inclusive os nordestinos que apareceram, enfim. E gostei de participar do evento, é a minha primeira vez aqui pela Universidade de Sergipe, e que agradecer a oportunidade e o espaço de falar um pouquinho da minha pesquisa, que não é da minha tese, mas era um artigo que já estava guardado e que casou direitinho com a temática do evento. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, trocando essas experiências. Muito obrigado, Josiane. Então é isso. Rodrigo, tem alguma coisa? Sua pesquisa também não é a principal, né? Como você disse, era da disciplina. Isso, foi uma disciplina que a gente fez, né, com a professora Ana Leal, mas acaba aproveitando, né, eu acho que é bom quando a gente aproveita o espaço das disciplinas, né, para fazer, pesquisar coisas, escrever coisas para nossa tese, né, um aproveitamento, a gente corre tanto, né, a gente tem que aproveitar o máximo de tempo, mas eu gostei muito de estar nessa mesa, acho que dialogou bem, né, dialogou bem os autores portugueses, mesmo com o regionalismo aqui no Brasil, com o Guimarães Rosa, né, do João Paulo, mas mesmo assim dialoga, né, esses autores portugueses, de algum modo, também dialogam muito com essa poética rosiana, com a literatura brasileira. Eu acho que foi uma boa mesa de intercâmbio. A gente precisa muito desse intercâmbio luso-brasileiro, sem dúvida. Isso mesmo, e a gente teve a abertura dessa sessão com 2 obras portuguesas, né? E 2 escritores que têm um olhar histórico muito forte, Onara. Né? Eu acho que a sua ideia do duplo também é um duplo histórico, né? Porque são muitas visões históricas do Walter Hugo Mãe, então essa questão do Saramago e a obra dele também dialogam bastante. Elane, você já pediu para todo mundo abrir, você fazer a melhor foto do mundo. Essa foto vai ser capa do The New York Times, pessoal. Vamos lá, abram as câmeras. Vamos abrir as câmeras para a gente tirar uma foto. Um print aqui. João, pronto. Rafael, Denise, a gente nem te viu. Eu talvez até me mate, porque eu não te vi, Denise. O que houve? A Denise não vai querer, Elane. Ela é denada. Não ativa a câmera aqui, não sei por quê. Você não fez a macumba direito. Pessoal, um prazer falar com vocês, ouvi-los, né? Estamos concluindo aqui a sessão de comunicações. Esse ano a gente resolveu fazer um evento menor, nós estamos cansados, estamos sem dinheiro, estamos abandonados, né? Mas aí o Walter, eu agradeço aqui publicamente ao Walter, né, Ionara? O Walter foi o grande idealizador. A Yasmin e o Tiago, representando vocês do PPGL, tentaram fazer antes também. Eu acho que nós somos todos meio que tragados por essa questão da pandemia, mas os próprios alunos do PPGL pensaram a iniciativa e nós nos reunimos no colegiado de literatura e articulamos. Então, assim, o evento não saiu como a gente queria, principalmente porque não tem recursos, né? E a gente tocou o barco mesmo em respeito a vocês, né? E nessa resistência. Ontem é o dia da luta pela democracia, e todo dia aqui na universidade é dia de luta pela democracia e de luta por recursos, né? Nós estamos realmente muito abandonados, precisamos de bolsas, precisamos que a graduação se fortaleça. É muito triste nós, professores de Universidade Federal, dizemos que não temos alunos, os alunos estão, né, se evacuando, estão trancando, não tem dinheiro nem para vir de ônibus, gente, para a universidade, uma situação... Ontem eu vi o nosso edital interno, 725 vagas. Olha aí, gente, 720, e não é só aqui em Sergipe, a gente tem trocado figurinhas em todas as universidades. Após tanto a graduação como após, elas vão ter que ser repensadas. E a Josilene quer entrar no fim. Josilene, a gente só te aceitou porque você vai fazer um Pix para todo mundo que está aqui, né? Nós estamos falando justamente da falta de dinheiro. Mas é isso, o Senalic é a 10ª edição, é uma resistência. Hoje à tarde o Walter convidou colegas para falar do dicionário sobre o modernismo e da plataforma. Depois a gente vai ter
uma mesa sobre vanguardas, uma grande especialista em pinturas de vanguarda brasileira, e a Cristina Ramalho, né, a colega do CIMEP, vai fechar o evento com uma mesa com convidadas externas, tá bom? Eu espero vocês por lá. Elane, querida, feche, e muito boa tarde a todos, muito obrigado mais uma vez. Parabéns, obrigada e até uma próxima. Até.